Fala pessoal, voltei aqui então para a gente estar fazendo alguns exemplos de aplicação dessas vazões, né, que a gente acabou de ver, a vazão volumétrica, a vazão em massa e a vazão em peso. Tá? Então a gente tem essa primeira situação, onde temos uma torneira que ela enche de água um tanque cuja capacidade é de 6.000 litros em 1 hora e 4 minutos. E ele quer que a gente determine a vazão em volume, em massa e em peso em unidade do sistema internacional. E ele trouxe para a gente aqui então que a massa específica da água é 1.000 e a gravidade é igual a 10. Tá? Então, primeira coisa, como ele diz que ele quer no SI, a gente vai precisar fazer algumas alterações. Primeira, o nosso volume, né, a nossa capacidade, ela está dada em litros, ou seja, 6.000 litros. Então a gente vai ter que passar isso para metro cúbico. Como a gente faz a conversão de litro para metro cúbico? Divide eles por 1.000, né? Então cada 1.000 litros eu tenho 1 metro cúbico, ou seja, 6.000 litros vão gerar para a gente 6 metros cúbicos de fluido, tá? No caso, água. Outra unidade que nós temos aqui problema é a questão da tempo, né? O tempo ele foi medido em hora e minuto e no sistema internacional a gente precisa transformar isso para segundos, né? Mas bom, essa conversão ela é um tanto quanto fácil, né? A gente tem 1 hora e 4 minutos, tá? 1 hora e 4 minutos e a gente sabe que 1 hora ela tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então eu posso fazer 1 hora vezes 60 vezes 60, ou já fazer diretamente vezes 3.600, tá? Mais 4 minutos vezes 60, tá? Então a gente vai ter aqui um total de 60 vezes 60 mais 4 vezes 60, a gente vai ter um total de 3.840 segundos que leva para se encher totalmente esse tanque. Tá? Então agora a gente consegue calcular a vazão, né? Então a vazão volumétrica aqui ela pode ser obtida pelo volume dividido pelo tempo. Então nós temos aqui 6 metros cúbicos dividido por 3.840 segundos. Tá? Então, fazendo essa divisão, nós vamos ter como resposta 1,5625 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Tá? Então eu achei a vazão volumétrica. Ele pede que a gente determine em massa e também em peso. Tá? Como que eu posso proceder? Né? A vazão em massa, né, a gente viu anteriormente que ela pode ser obtida pela massa específica vezes a vazão volumétrica. E a massa específica ela é de 1.000, né? Então eu tenho 1.000 quilogramas para cada metro cúbico, né? Então fazendo 1.000 vezes o nosso 1,5625 vezes 10 a menos 3, tá? Isso aqui vai gerar para a gente então quilogramas por segundo, tá? 10 a menos 3 é divisão por 1.000, então eu posso aqui simplificar este 1.000 com o 10 a menos 3, tá? Isso foi uma coisa bem legal desse exercício. Então a gente vai chegar que nós temos uma vazão de 1,5625 quilogramas por segundo, ou seja, um pouquinho mais de 1,5 kg de água passando a cada segundo dentro da minha tubulação, ou seja, dentro de uma seção da minha tubulação. E ele pede, por último, também a vazão em peso, né? Então, o nosso QG. Agora, a gente viu anteriormente que essa vazão em peso, ela pode ser dada, né, pelo peso específico
vezes a nossa vazão, tá? Poderia fazer isso, peso específico vezes a vazão, mas eu comentei uma coisinha no final do outro vídeo, que era a vazão em peso poderia ser dada pela vazão em massa vezes a gravidade, né? Que a gente consegue chegar a isso com maior velocidade, tá? Então, a vazão em peso vai ser dada por 1,5625 vezes a gravidade, que é 10, tá? Então, a vazão em peso vai ser 15,625 newtons por segundo, tá? Então, tá aqui feito o exemplo, né? Um exemplo, calculando os três tipos de vazão, tá? A vazão em peso, a vazão em massa e a vazão em volume, tá? Então vamos aqui para o próximo, tá? Qual a vazão volumétrica de água em litros por segundo circulando através de um tubo de 32 milímetros de diâmetro, considerando a velocidade da água como sendo 4 metros por segundo? Lembre-se que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Muito bem, ele quer a vazão volumétrica. A vazão volumétrica ela pode ser obtida, então, por velocidade vezes a área, tá? Então ele fala que um tubo circular de diâmetro 32 centímetros. Então ele traz para a gente como informação diâmetro 32 milímetros, ou seja, o nosso diâmetro é de 32 vezes 10 a menos 3 metros. Maravilha, né? Com o diâmetro, né, no caso o diâmetro hidráulico, eu consigo calcular a área, né? Como que é a área de um tubo circular ou a área dessa seção, né? A área é a área da circunferência. E a área da circunferência pode ser dada por π vezes o diâmetro ao quadrado, dividido então por 4. Tá? Eu vou deixar da forma aqui que depois a gente vai conseguir simplificar algumas coisas, ou seja, eu não vou calcular, tá, gente? Então vai ficar π vezes o diâmetro, nosso diâmetro então é 32 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, dividido por 4. Então, essa é a nossa área. Isso já vai dar em metros quadrados, porque o diâmetro está em metros. Tá? Então, para calcular essa vazão volumétrica, eu vou colocar igual a vazão volumétrica. Vai ser dado, lembrando que ele quer em litros, né? Pois litros por segundo, né? Então, a gente vai ter velocidade, que é 4, vezes a nossa área, que é dada por π, vezes 32 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, dividido então por 4, tá? Então a gente pode simplificar esse 4 com esse 4, o que sobrou para a gente que a nossa vazão volumétrica, tá? Ela vai ser dada então por π 32 ao quadrado, só vou deixar indicado, não vou calcular ainda, 32 ao quadrado, vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, vão ser vezes 10 a menos 6, certo? Só que esse valor, ele está sendo dado, né, em metros cúbicos por segundo, né? Porque está no sistema internacional. E ele quer em litros por segundo, né? Então, como que eu consigo converter metro cúbico para litro? Gente, litro para metro cúbico a gente divide por 1.000, tá? Então, se eu quero em litro, eu vou multiplicar essa expressão por 1.000, tá? Ao invés de dividir, né? Porque aqui eu tenho tantos metros cúbicos. Para cada 1 metro cúbico, eu vou ter 1.000 litros. Tá? Então, eu vou multiplicar essa expressão por 1.000 para obter ela em litros. Qual que é a vantagem de fazer isso agora? Né? Então, eu vou ter que vazão volumétrica é igual a π vezes 32 ao quadrado, vezes 10 a menos 6, vezes 1.000, que é 10 a terceira.
Isso vai dar, então, litros por segundo. Eu posso cancelar esse 10 à terceira, né, com 10 à terceira com esse 10 a menos 3, né? Eu posso fazer 10 a menos 6 vezes 10 à terceira, né? Então eu somo os expoentes e eu vou chegar em Q igual a π vezes 32 ao quadrado vezes 10 a menos 3, tá? Agora sim, né? Agora eu tomo a calculadora. Eu esqueci de deixar aberto, gente. Estou usando a minha calculadora aqui. Então, π vezes 32 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a menos 3 igual, né? Então, a gente vai ter uma vazão volumétrica de 3,22 aproximadamente, tá? 3,22 aproximadamente litros por segundo. Tá? Então quer dizer que a cada segundo a gente vai ter ali na seção da nossa tubulação passando 3,22 litros de fluido, no caso água. Tá? Se eu quisesse a vazão em massa, eu multiplicaria esse valor então pela massa específica da água, que é 1000, tá? 1000 quilogramas por metro cúbico, né? Então teria que tomar cuidado para litros quanto que seria, né? 1000 quilogramas por metro cúbico, né? Seria o equivalente a 1 quilograma por litro, tá? 1 quilograma por litro, ou seja, você tem 3,22 quilogramas por segundo, tá? De vazão de água, tá? E se eu quisesse em peso, eu multiplicaria isso pela gravidade, dando 32,2 newtons por segundo. Tá? E vamos aqui para o último exercício, tá? O último exemplo. Tá? Então, nos Boeing 737NG, são 3 tanques de combustíveis, né? Um em cada asa, capacidade de 4.876 litros cada, e outro central na barriga do avião, capacidade de 16.273 litros. Portanto, a capacidade volumétrica total é de impressionantes 26.025 litros, né? Então, para abastecer esse Boeingzinho. Considerando que esse Boeing seja abastecido com gasolina de aviação, cuja massa específica é 7.000 newtons por metro cúbico, e a vazão de admissão, ou seja, a vazão de entrada, né, no tanque, tá, gente? Vazão de admissão, não vazão de saída. A vazão de admissão seja igual a 7 kg por segundo, ou seja, ele traz a vazão para a gente, a vazão em massa, tá? A vazão mássica. Determine o tempo necessário para o abastecimento total desta aeronave. Tá? Então pode perceber que a gente traz aqui vários dados de formas diferentes. Tá? O que a gente pode estar fazendo aqui, né, para resolver essa questão? A gente sabe que a vazão em peso, né, que eu vou resolver de uma forma, mas existem outras, tá, gente? A gente sabe que a vazão em peso, ela é igual ao peso específico vezes a vazão volumétrica, tá? Por que eu preciso trabalhar com isso? Porque a capacidade está em volume, tá? E eu quero saber quanto que eu tenho para encher esse volume, tá? Então eu vou precisar dessa vazão volumétrica. Eu tenho peso específico. Ah, mas a gente não tem a vazão em peso. Na verdade, já temos sim, né? A vazão em peso, ela pode também ser obtida, tá? Pegando a vazão em massa e multiplicando pela gravidade, tá? Então eu tenho que a vazão em peso, nesse caso, é 7 vezes a gravidade, sendo considerada 10. Tá? Então a gente vai ter aqui 70 newtons por segundo. Tá? Então quer dizer que a nossa vazão em peso é de 70. Vai ser igual à massa específica, ou peso específico, que é de 7.000, vezes a vazão volumétrica. Tá? Então quer dizer que a nossa vazão volumétrica ela pode ser dada, em termos gerais, pelo peso específico dividido, pela vazão em peso dividido pelo peso específico. Tá? Então 70 dividido por 7.000. Tá?
Posso simplificar aqui, 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 aqui. Sobrou 1 sobre 100, né? Que isso, então, é 0,01, tá? Metro cúbico por segundo. Achei a vazão, tá? Outro detalhe, o nosso volume aqui, ele está descrito em litros, mas eu posso passar esse volume para metros cúbicos, dividindo ele por 1000. Então, se são 26.025 litros, eu vou ter 26,025 metros cúbicos de combustível ou de capacidade, tá? A gente então viu que a nossa vazão volumétrica, ela é volume dividido pelo tempo. Tá? Então eu posso definir aqui, né, que o tempo ele vai ser, né, ó, tempo passa multiplicando, a vazão passa dividindo, eu posso falar que é volume dividido pela vazão. Tá? Então o nosso volume é de 26,025 dividido então pelo nosso vazão, que é de 0,01. Ou seja, dividir por 0,01 é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então, a gente precisaria de 2.602,5 segundos, né? Então, multiplicando por 100, a gente teria 2.602,5 segundos para que esse avião ele fosse totalmente abastecido. Tudo bem que essa unidade em segundos não é tão interessante, então eu poderia ver quantos minutos, então eu poderia fazer aqui a divisão por 60. Tá? E fazendo a divisão por 60, nós teríamos que o tempo de abastecimento, tá? Então, 2.602,5 dividido por 60 vão ser 43,375 minutos, tá? Então, para que ele ficar totalmente abastecido, você teria que aguardar 43, praticamente 44 minutos, certo? Gente, então a gente fica por aqui, aguardo vocês na nossa aula. Grande abraço, fui. Caso você queira ver algum vídeo anterior, os links devem estar aqui embaixo. Agora sim, fui.